Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo exercícios de instrumentos ópticos. Eu vou fazer agora a seguinte questão. A altura da imagem de um objeto posicionado a uma distância P1 do orifício de uma câmara escura corresponde a 5% da altura desse objeto. A altura da imagem desse mesmo objeto posicionado a uma distância P2 do orifício da câmara escura corresponde a 50% da sua altura. Calcule P2 em função de P1. Então, para a gente resolver essa questão, a gente tem que lembrar de como é uma câmara escura. A câmara escura é uma máquina fotográfica antiga, vamos botar assim, onde eu tenho um orifício, posiciono esse orifício para um objeto, a imagem vai se formar aqui dentro. Então, eu posso dizer que esse aqui é o meu objeto, esse aqui é a minha imagem. A gente tem que lembrar que a distância do objeto até o orifício da câmara escura, a gente chama de P. E a profundidade da câmara escura, a gente chama de P'. Tá? Então, a primeira coisa que ele fez foi o seguinte, ele posicionou, o objeto foi posicionado a uma distância P1. Então, quando eu tenho uma distância P1, ele falou que a imagem, ela corresponde a 5% da altura desse objeto. Então, eu posso dizer que a imagem 1 vai ser 5% do tamanho desse objeto. Quando ele coloca na distância P2, quando ele coloca em P2, a câmera, vai formar uma imagem com 50% da altura do objeto. Então, eu sei que a imagem 2 é 50% do tamanho do objeto. Só para a gente transformar, encontrar a fórmula, a gente aqui pode fazer o seguinte, nota que aqui formou um triângulo e aqui formou outro triângulo. Então, a gente pode fazer a relação, de semelhança de triângulos, que eu gosto de falar assim, IO, a pelinha do pintinho. Então, essa aqui vai ser a minha relação da câmara escura. Tá? Vou fazer isso para a posição 1, vou fazer isso para a posição P2. Então, vai ficar assim, 5% de O sobre O é igual a P' sobre P1. Corta-se os O's, eu sei que P' vai ser igual a 5% de P1. Beleza? Agora eu vou fazer aqui, 50% de O sobre O é igual a P' sobre P2. Corta-se os O's, eu sei que P' é igual a 50% de P2. Note o seguinte, o P' é a profundidade da câmara escura. Como ele está usando a mesma câmara escura, a gente pode dizer que o P' da primeira situação é o mesmo P' da segunda situação. Então, fica assim, 5% de P1 vai ser igual a 50% de P2. Como eu tenho porcentagem dos dois lados, eu posso simplificar. E aí, como ele quer a relação P2 em função de P1, eu vou fazer assim, o 50 eu passo dividindo, o P1 eu passo dividindo. Então, fica P2 sobre P1 vai ser igual a 5 divididos por 50. 5 divididos por 50 é a mesma coisa que 1 divididos por 10, se eu dividir os dois por 5, Isso vai me dar P2 sobre P1 é igual a 0,1. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.